Eu fiquei com vergonha alheia no lance do Flamengo. Acho que o resultado do jogo foi contaminado quando, aos 12 do primeiro tempo, o Flamengo ganhando de 1-0, você tem razão. Até porque o meu Flamengo meteu 1-0 e falou, bom, não precisa acelerar muito, a gente vai meter uma goleada fácil, que o Vitória é fraco, perto do Flamengo. E o Vitória, eles não acertavam um passe sequer, estava um circo de horrores. O jogo estava fraco. Porém, o Vitória é muito mal. Aí o juiz inventa de forma absurda, de forma escalafabética, de forma estapafúrdia, condenável, porque tem o juiz, tem o bandeirinha, fiscal de linha, quarto árbitro, juiz reserva, tem um entourage lá, tem 6 caras. Ninguém viu o tamanho do erro cometido ao expulsar precocemente, porque só eram 9 minutos de jogo, o pênalti foi batido aos 12, 9 minutos, você expulsa um jogador e do time da casa faz um gol, não só você ressuscita o Vitória, como dá um certo desânimo e uma desarrumada no Flamengo. E a CBF disse hoje que o grande erro do árbitro foi dar o gol do Flamengo em impedimento. Estava mesmo impedido, tinham 2 impedidos até. Esse foi o grande erro do árbitro. Ou seja, a CBF, desculpe o termo, a CBF está de sacanagem com o Flamengo. Não é possível. Porque o grande erro foi o juiz contaminar o resultado do jogo. Ele prejudicou o Flamengo, ele prejudicou o jogo, prejudicou o resultado, interferiu no placar, causou um dano irreversível ao Flamengo e não se sabe qual seria o resultado do jogo. Eu acho que o Flamengo ganharia com relativa facilidade. O que a CBF fez, e você agora completa o seu raciocínio, eu só queria deixar esse registro, eu não tolero, acho que é um absurdo, uma barbaridade que a CBF fez, dizendo que vai punir o árbitro porque o gol do Flamengo foi um impedimento. Foi mesmo. E o Del Aranha, que tem a mãe, estava comentando o jogo comigo na Rádio Globo, o CBN, e o Del falou, ele já vai fazer uma besteira aí, vai fazer M para compensar. E deixou o gol do Flamengo valer. Quer dizer, o gol do Vitória, o Flamengo ganharia o jogo. Porque o gol do Vitória, no pênalti que não existiu, ainda tirando um jogador do Flamengo, eu acho que é muito mais danoso do que o gol do Flamengo. Porque o Flamengo ganharia com extrema facilidade. Eu tiro o extremo, então, mas ganharia o jogo. Acho eu concordo. A gente não pode adivinhar o resultado de futebol. Agora, a CBF dizer que o erro do Flamengo é que foi o motivo para ou a CBF, então, está querendo sacanear o Flamengo, né? Não é possível. Mas olha, Pedro, eu concordo plenamente com o que você está falando aí, exceto o seguinte, tirando o Vinícius Júnior e o Paquetá, todos os jogadores do Flamengo ali têm experiência até internacional. Então, o time tem que estar preparado para jogar com um a menos. O time tem que estar preparado para erro do juiz. Não, claro. Entendeu? O Flamengo bateu ontem. Eu não me conformo de eles quererem justificar tudo com isso, Eduardo. Mas o Flamengo bateu ontem o recorde mundial de bola atrasada para o goleiro. Entendeu? O Diego deve ter saído de campo com a perna dormente. Mas não é porque tinha um a menos? Eu não sei. Eu acho que não, Pedro. Não é possível que o Flamengo não consiga se rearrumar em campo com um a menos, entendeu? Eu não aceito um negócio desse, Pedro. Eu acho que o Flamengo foi muito mal. Lamentavelmente, o Maurício Barbieri estreou muito mal. O time não produziu nada. O time não... E entra até que sai... Sabe o que um amigo meu falou comigo? Falou assim, hoje eu estava andando lá na praia com aquela chuvinha, então um amigo falou comigo assim, Maurício, sabe o que parece esse time do Flamengo? Parece o seguinte, compra um carburador lá da BMW. Compra aqui um negócio lá, uma... outra peça lá da Mercedes-Benz. Ou então pega do seu carro. E o cara tem uma Land Rover. Então ele bota as peças maravilhosas. Coisa que você não faria na sua. Peças caríssimas, peças importadas e tal, mas o carro não aceita aquelas peças. Não, isso aí é verdade. É uma comparação boa. Deixa eu pedir o meu boa noite aqui, rapidamente, para a gente poder dar um giro geral. Boa noite, Mazela. Boa noite, Penido. Tá tudo bem? Você falou rápido, boa noite. Boa noite, Penido. Laura Araújo, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Laura? Tudo bem, graças a Deus. Cheio de número? Cheio de números. Deixa eu apresentar. Ou ainda não? Maior clube do mundo? Sim. Fluminense, Futebol maior clube do mundo. Com todo Marina respeito. Reiser, qual é o maior clube do mundo? Fluminense. Mas fala que vai Não, pera aí, você vai responder por ela? Boa, claro. Marina, qual é o maior clube do mundo? Ai, Penido. Não tô te entendendo, Marina. Tá pipocando, Marina?
Ô, Marcelo, como é que é isso? Tá pipocando, pô? Olha, Fluminense. Benedito, isso aqui O Marcelo é Vasco, não tem problema Tem uma nenhum, re- Mariana. tem uma Ele resposta aceita uma rápida boa. aqui, tem uma Hein? resposta. A Enquanto Folha- a Marina pensa... A Folha de o São Maurício- Paulo, o Datafolha, que é o órgão de pesquisa mais aí conceituado que tem aí. não Mas faz que isso. erra também pra caramba. hein? Não faz isso, Eu não. não sei nem o que você vai falar. Datafolha pôs aqui, sabe o que? Que a torcida do Corinthians está empatada com a do Flamengo. Agora, sabe por quê? O Flamengo tem 18% dos torcedores do Brasil. E, segundo o Datafolha, o Corinthians tem 14%. Quer dizer, o Flamengo 18%. É porque eles dizem que tem uma margem de Aí tem erro uma de margem 2 de erro. pontos Só para que- mais ou para menos. Só que eles dão empate técnico é o seguinte, porque a margem de erro do Corinthians eles botam para cima. A margem de erro do Flamengo eles botam para baixo. Aí empata. E se você olhar os outros times, que aí eu já li essa pesquisa toda, tá todo mundo empatado. Porque tá todo mundo com menos de 2 pontos. Bola, bola tudo aqui. Em bola, exatamente. isso Tá aí- todo mundo empatado. Agora, tá Ou todo mundo seja, empatado. não, Não, vamos isso levar aí- essa pesquisa tão a sério. eles colocam- Embora Eu não tô tenha sido dizendo- publicado num jornal da maior Eu não estou dizendo credibilidade. que a pesquisa está errada. Eu estou dizendo que, não, o modo de fazer futebolisticamente a pesquisa- falando, é o Você, tipo de Paulista, negócio. que agora é o Paulo, seguinte, você sabe mais do que eu, você é professor nisso. O modo de você fazer a pesquisa, ela te dá um resultado tal ou qual e te promove Não, uma eles leitura são equivocada. capazes de A fazer. pergunta, quando é formulada uma pergunta com o propósito de atingir um resultado, ela atinge. o Pereira, o Vasco... Se o Botafogo fizer a pesquisa, ele vai provar que ele tem a maior torcida. Ele escolhe a área de pesquisa, ele escolhe não sei o quê, Não, ele mas escolhe o modo de eles perguntar. fazem direito isso, mas eu acho que é uma. Lógico, é um a jornal amostra é muito da maior pequena credibilidade, e a que nós distorção é respeitamos. muito grande. O Vasco Eles aparece querem aqui fazer com- o time de São Paulo Vasco maiores aparece- de qualquer maneira. Não tem jeito, não. O Vasco aparece como a quinta maior torcida do Brasil. E um detalhe interessante aqui na pesquisa é o seguinte, que a torcida do Botafogo passou do Fluminense. Pois é, mas não, mas está empatado. Está empatado, claro. Um é um, outro é A três. prolongagem de erro, está todo mundo empatado. O Botafogo aparece como 12º time de maior torcida do Brasil e o Fluminense aparece como 13º. Tem uma coisa interessante nessa pesquisa também, é que mais de 20% dos entrevistados não tem time, não torcem para nenhum time. Eu não acredito que se você pegar, quantos brasileiros existem? 200 milhões? É, que dizem. Quanto dá 20% de 200 milhões? Eu sei que é uma Mas matemática. 40 milhões, é isso? 40. 40 milhões de brasileiros não tem time. Mas, eu não acredito Maurício, nisso. a pesquisa pergunta qual o time da pessoa no Brasil, tem que ser um time do Brasil? Porque tem um movimento agora super interessante. Eu tenho vários amigos com filhos pequenos e você pergunta, criança com 5, 6 anos, qual é o seu time, ele fala Real Madrid. É verdade. Barcelona. Agora, Algumas mas é porque crianças, os garotos por também não conta têm noção. do jogo, né, do Detalhe FIFA, interessante. por conta do videogame, algumas crianças já O detalhe nascem interessante falando, eu sou Real Madrid. É que na tamanha região influência. norte, 37% das pessoas torcem para o Flamengo. É muito forte. O Flamengo e o Vasco no Nordeste são Disparados. fortíssimos. Mas, Fortíssimos. mas eu não gosto de falar sobre esse negócio de pesquisa pelo seguinte. Eu conheço bem de perto alguns métodos que são utilizados, depende do instituto, evidentemente, mas, em geral, quando você contrata uma pesquisa, você contrata para dar o resultado que você quer. Isso é uma prática inventada, os partidos políticos estão cansados de fazer isso, um monte de gente faz esse tipo de coisa. Então é o seguinte, como é que foi formulada a pergunta, onde foi feito, em que cidades foram escolhidas, foram 4.000 pessoas e pouco entrevistadas? É uma amostragem, toda pesquisa é feita por amostragem, toma-se por base a população através do IBGE, né? E aí você vai multiplicando em função da faixa Tem social, vários faixa etária. critérios para gerar a amostra. Olha, é tão complicado Mas que dá para você mexer como você quiser. Mas a Dá o minha, resultado que você quiser. constatação do Nordeste, te viajando, eu você na Globo vários anos, é do Datazela, o data do Ricardo Mazella. É Flamengo, Vasco, depois vem Corinthians, Palmeiras e 2 clubes cresceram muito. Você anda pelo Brasil, você vê. São Paulo e Grêmio. O São Paulo aparece no São terceiro. Paulo e Grêmio. O resto, Mas, abaixo. beleza, isso que você está falando no critério da pergunta me lembra a história de um juiz que estava interrogando um camarada acusado de agressão e o cara falava muito. O juiz falou, olha, agora só pode dizer sim ou não. Aí perguntou pro réu, o senhor continua batendo na sua mulher? Quer dizer, o que ele respondeu, ele estava ferrado. Se ele dissesse que sim, ele continua batendo. Se ele dissesse que não, é porque ele já bateu. Continua. A pergunta, ela pode ser um indutor para um tipo de pergunta. Cara, qual é o seu... Eu sou o quê? Bahia. E qual é o seu time? Exclui o Bahia, que é o seu time de qual? Para que time você torce? Aí o cara... Esse cara vai ser computado ou não vai ser computado? Enfim... Eu só admito a leitura porque está publicado num jornal de uma credibilidade absolutamente irretocável. Eu sou até assinante,
gosto, confio, mas a pesquisa eu guardo uma certa reserva com relação a ela, ou com o resultado que foi A apresentado. própria manchete, desculpa, a própria manchete, ela diz assim, Nordeste e Norte dão liderança ao Flamengo. Como se Nordeste e Norte não fizessem parte do Brasil. Né? Esses caras chatos aqui do Norte e Nordeste dão liderança ao Flamengo. Pois é, mas depois ele diz que o Flamengo está empatado. Como é que dão a liderança? Pois é, por causa disso, por causa da mais dinheiro. A mais dinheiro do Corinthians, eles medem pra cima. A mais dinheiro do Flamengo, eles medem pra baixo. Tem a liderança Porque ou não se tem? inverter isso aqui, o Flamengo fica com 20 e poucos % e o Corinthians fica com 12%. Olha aqui, galera, eu quero lembrar para você que a Tratoria Del Campo, que fica aqui pertinho, Tratoria Del Campo, fica juntinho aqui da CNT, né? Na Rua Fonseca Teles, número 29. É muito perto daqui e é uma coisa maravilhosa, um lugar que eu frequento com a minha família, com a nossa equipe toda aqui, pela maravilha que é. Dá uma conferidinha aí, Tratoria Del Campo. Situado no bairro Imperial de São Cristóvão, o mais promissor dos polos gastronômicos da cidade carioca e sob o comando do famoso Maître Chiquinho, a Trattoria Del Campo oferece o mais rico cardápio italiano. Todos os pães e massas são produzidos na casa. Não tem erro, venha conferir. Rua Fonseca Teles, 29A, São Cristóvão. Porque qualidade é a nossa prioridade. Palavra, porque tá bem colocado. Que entra nessa mídia. Vamos voltar em 1 minuto, galera. 1 minutinho. Combinado? Para os